Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar na nossa jornada fantástica através da Bíblia Sagrada. Que bom que você voltou, alegria ter você aí com a gente, para a gente juntinhos meditarmos na Palavra de Deus. Atos capítulo 5, parte 3, episódio de número 796, 10ª temporada, livro de Atos, capítulo por capítulo. Hoje vamos falar da prisão dos apóstolos, Atos capítulo 5, versículo 17 ao 26. Minha proposta para você é que você leia o capítulo da Bíblia e depois vem para cá meditar com a gente na explanação do texto sagrado. A gente faz uma pregação expositiva, um estudo textual, capítulo por capítulo da Bíblia. A gente tem aprendido, crescido, sendo edificado bastante pela palavra de Deus, porque ela é poderosa para transformar vidas, corações e, consequentemente, realidades. Veja que o anjo do Senhor, ele veio como um emissário da liberdade ali na prisão dos apóstolos. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser restringida, gente. E liberdade significa um novo escopo para o dever. Deus não dá liberdade à língua e à mão de graça. Se as nossas virtudes não procedem de nós, é como se não as tivéssemos. A liberdade, ela impõe deveres, obrigações, responsabilidades. E se Deus nos liberta do medo do homem, que amordaça a língua, então vamos e falemos publicamente ao povo todas as palavras dele. É o que acontecia aqui com os apóstolos. Novamente, com a liberdade, a coragem voltou, ela foi dada. Os apóstolos vão ao templo ao amanhecer e, apesar da proibição eclesiástica dos líderes religiosos, eles passam a ensinar novamente. Quão verdadeiramente a coragem é dom e graça de Deus. Muitas vezes pensamos nela como uma mera virtude fundada no orgulho, muito diferente com a verdadeira coragem do soldado cristão. Os apóstolos, tendo escolhido o temor a Deus e a obediência como guia, eles não conheciam outro medo. Havia uma renovação da oposição, ela ocorre no versículo 22. Nós vemos que aqui está um outro estudo do coração humano. Quando os homens são cegados pela paixão, os argumentos e advertências mais fortes de Deus parecem apenas obstáculos sobre os quais a ira ela vai irromper com a maior veemência. Veja, a notícia chega de que a prisão está vazia e, em circunstâncias significativas, o guarda permanece como antes à porta, inconsciente da fuga dos prisioneiros, e as notícias são confirmadas por outra fonte. Os prisioneiros escaparam e estão novamente no templo ensinando. Não foi isso o dedo de Deus? Os homens em sã consciência, livres da loucura, não teriam argumentado que fizeram mal em oferecer violência a um poder tão majestoso, tão desdenhoso dos grilhões da força e das leis ordinárias da natureza. Mais uma vez, a tentativa frustrada da força humana contra a vontade de Deus é renovada. E os apóstolos são trazidos com a delicadeza devida ao medo de seus captores perante o tribunal. O sinédrio fica a princípio novamente perplexo, desafiado, e os juízes só podem repetir-se impotentes. Referem-se à sua ordem anterior, perguntam por que ela não foi obedecida. Como se os apóstolos não os tivessem avisado que ela não deveria ser obedecida. O poder sem o direito só pode repetir suas experiências e seus fracassos. Não é páreo para o direito que se baseia no poder eterno.
Ali estavam apenas alguns homens, desarmados, sem seguidores armados, apenas temporariamente apoiados na simpatia incerta da multidão. Qual é o segredo daquela postura inabalável deles? Meus queridos, a obediência à lei superior é o segredo de todo o comando sobre as mentes dos outros. Aqui novamente está a coincidência dos opostos. O servo do interesse próprio é fraco, embora esteja sentado em um trono e cercado por guardas, enquanto uma vontade forte, uma personalidade divinamente determinada basta para colocar uma cidade em movimento e derrubar a ordem estabelecida. Veja, a verdade do lugar, do tempo, das pessoas, das circunstâncias, proferidas por lábios firmes, certamente atingirá o alvo. Isso é infalível. Se falharmos com a verdade é por falta de respeito a algumas dessas condições. O ato de Deus em ressuscitar Jesus é novamente enfatizado, um fato assustador em sua grandeza, inquietante em sua teimosia, ilustrado agora pelos eventos de cada hora. A culpa dos crucificadores foi novamente enfatizada e as suas próprias paixões obscuras são refletidas na cruz de madeira e, ao mesmo tempo, a repreensão e a decepção de Deus. A exaltação e o domínio de Jesus são novamente apresentados. Deus agora atrai os homens a si, mudando seus corações e perdoando seus pecados. A evidência viva é novamente apelada. Nós, homens vivos e atuantes, realizando obras que, pela confissão de um de vocês, Nicodemos no caso, ninguém pode fazer a menos que Deus esteja com ele. Nós, não em nosso nome e personalidade independentes, mas como veículos e agentes de um poder sagrado, somos a evidência de que essas coisas são assim. E se não assim, então, o poder do Sinédrio, com todo o seu apoio nas armas romanas, é mera sombra e fantasma de autoridade. É substituído pelo de Jesus, o verdadeiro Rei dos Reis. Bem podem os sacerdotes e governantes ser tocados no coração por uma convicção ainda mais penetrante porque está na mente de todos, mas não é adorada por ninguém. A raiz da coragem, da energia, da influência moral, pessoal e do comando reside na consciência ou na obediência a Deus. Quando os homens se unem contra a consciência e conspiram contra a verdade, eles minam os fundamentos da autoridade e preparam sua própria ruína. Versículo 17 ao 42, aqui do capítulo 5, nós vemos uma segunda perseguição à igreja. Foi o resultado de um sucesso maravilhoso. Nós devemos esperar tal oposição quando Deus nos dá poder entre o povo. Os orgulhosos e formais não gostam daquilo que pode ser contrastado com sua própria ineficiência. Procedeu da seita dos saduceus, ou seja, da escola herética. A aliança entre o sumo sacerdote e os escarnecedores era um triste sinal da degeneração religiosa daquela época. E assim é. Quando a religião decai, torna-se alimento da incredulidade. Os hipócritas odeiam a seriedade espiritual. Os apóstolos foram colocados na cela, na prisão pública, o concílio foi convocado para que o peso da autoridade eclesiástica pudesse ser usado para esmagar os fracos apóstolos, para que o povo se sentisse intimidado pelo medo de grandes dignatários. Muitas vezes isso acontece, mas o Espírito de Deus pode capacitar a superar tal medo. A sabedoria divina é mais do que a astúcia humana. O julgamento ou interrogatório público dos apóstolos era uma proclamação pública da fraqueza de seus inimigos e da sanção celestial dada à sua causa. A libertação angélica
dos prisioneiros ali, tornou-se um fato notório em toda Jerusalém. O efeito sobre o conselho, sobre todos os funcionários do templo, sobre a população, deve ter sido imenso. Evidentemente, houve grande comoção. Eles temiam o povo, temendo serem apedrejados. Os dois apóstolos, na presença do concílio, desafiando corajosamente a contradição dos fatos e apelando do homem para Deus. Uma manifestação impressionante de poder espiritual. A divisão do concílio entre o partido fanático e furioso e o partido moderado de Gamaliel, lembrando-nos da divisão na própria nação, alguns indiferentes à voz de Deus, outros prontos a segui-la, embora não a reconhecessem. A influência de Gamaliel foi um sinal de esperança, ainda havia um remanescente da graça, e isso prometia uma futura restauração de Israel. Todo esse acontecimento é uma grande ajuda para a igreja, para sentir seu poder, para aprofundar sua devoção, para se alegrar na esperança da vitória, para confiar na graciosa providência de Deus. As poucas horas que foram cobertas por esta parte da história devem ter sido horas carregadas de confirmação de fé para os apóstolos. Chama atenção também no versículo 19 a ajuda angelical que veio para os apóstolos. Anjos são constantemente mencionados nas Sagradas Escrituras. O anjo da aliança, que apareceu em forma humana aos patriarcas como sinal e prenúncio da encarnação, deve ser distinguido das aparições angelicais comuns. A concepção de anjos no Antigo Testamento é que eles eram agentes ou executores de missões divinas para homens individualmente, para comunidades ou nações. E assim nós temos anjos visitando Sodoma, anjos lançando punições, anjos guardando Jacó, etc, etc. Do ponto de vista poético, imaginativo, anterior, os anjos eram verdadeiros seres, pertencentes a outras esferas, mas capazes de se comunicar com os homens nas esferas terrenas. Para nossas noções mais formais e científicas, os anjos são considerados a personificação de agentes materiais, usados por Deus para propósitos definidos por Ele. Ele faz dos ventos os seus anjos e das chamas de fogo seus ministros. Muito pouco se pode realmente saber sobre anjos e nenhuma doutrina de angelologia conseguiu ser universalmente aceita. A concepção neotestamentária de anjos é apresentada em Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A obra precisa do ministério é aquela confiada a eles. E a afirmação apostólica do fato de seu ministério provavelmente visa se opor ao ensinamento dos saduceus de que não há anjo, nem espírito. Os principais exemplos são que anjos que anunciam os preparativos para o seu nascimento, o conforto dos anjos no tempo das tentações no deserto, Mateus capítulo 4, o fortalecimento nos momentos de conflito, agonia no Getsêmani, a assistência angelical em sua ressurreição, os anúncios angélicos sobre sua ascensão, sua segunda vinda. Destes exemplos, nós podemos aprender o tipo de ajuda que se espera que os anjos obedeçam aos discípulos de Cristo, tentados e provados. A ajuda dos anjos conforme realizada pelos apóstolos, como libertação da prisão, a gente vai ver em Atos 12 também outro evento, para comunicar mensagens divinas, Atos capítulo 8, 26, Atos 10, 7. Como garantia de segurança em tempos de perigo, Atos 27, 23. E podemos afirmar claramente que ela nos é concedida. A única questão é de que maneira nós percebemos a ajuda. Forças espirituais estão ao nosso redor. Somos influenciados para o bem e para o mal por agentes desconhecidos.
Esse é um fenômeno cristão, ainda quase inexplorado, um fenômeno, no entanto, que frequentemente traz conforto, como sentimento às almas piedosas. Tal ajuda angélica é muito apropriadamente colocada em segundo plano em nossa consideração, quando nós temos a plena e forte convicção de que o próprio Senhor Jesus Cristo está conosco. A inspiração, a guarda, a direção de toda a nossa vida e pensamentos. Aqueles que conscientemente percebem a presença do Mestre darão relativamente pouca importância à presença dos ministros angelicais, dos servos do Mestre realizando seus graciosos propósitos para ele. Como poderiam os muros de uma prisão conter aqueles que Deus libertou para proclamar sua verdade? Se o Senhor envia seus anjos para abrir portas e dar coragem, quem ousará silenciar os que ele chamou? Oh, Jesus, tua presença está conosco, assim como os teus anjos, mas a tua presença é mais especial que tudo isso. Ah, Senhor, é tu que abres os nossos caminhos, onde não há saída, e nos concede liberdade para te servir com ousadia, como fizestes com os teus apóstolos. Fortalece-nos com a mesma coragem e ousadia que havia neles. Dá-nos ouvidos atentos à tua voz e pés prontos para caminhar em teus propósitos, que mesmo diante das prisões humanas, permanecemos fiéis à tua palavra, certos de que a tua presença e o teu poder são maiores do que qualquer oposição. Em nome de Jesus, o Senhor exaltado, nós oramos. Amém, amém e amém. Deus abençoe grandemente sua vida, meu querido. Se você tem gostado desse trabalho, escute os outros episódios, compartilhe, participe desta obra grandiosa que o Senhor está fazendo através desses áudios, alcançando vidas e corações para a glória do nome de Jesus. Um abraço. A gente volta no próximo episódio sem falta, tá bom? Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.